pessoal, espero que vocês estejam bem. E eu sou o Renan Marcel e hoje eu vou falar para vocês sobre função quadrática e nessa situação problema eu vou conectar todos aqueles assuntos que vocês já aprenderam e ficaram soltos. Então, quando vocês falam de concavidade, zero da função, corte no eixo y, simetria, vértice, tudo aquilo da parábola que você não sabe exatamente o que de fato é, eu vou mostrar para vocês. Então fica comigo até o final que eu tenho certeza que esse vídeo vai fazer a diferença para você. Bora lá, ser feliz que nessa vida não dá tempo de ser triste? Seguinte, um projétil é lançado e descreve uma trajetória segundo a função h de t. Para aí e já começa a identificar algumas coisas. Então, como ele trouxe que é h de t e o t está dentro dos parênteses, quer dizer que a sua variável nessa função é o t, ainda que eu não saiba do que se trata o t. E, além disso, eu tenho que o meu h depende do t, beleza? Aí ele fala qual que é a função e por ter um quadrado no expoente dessa função, eu já sei que é uma função quadrática, tá bom? Em que h representa a altura. Começou a aparecer aqui algumas informações que nos são muito necessárias. Então, vamos dar um destaque para isso. Ó. A altura está em metros e isso daqui é o h. Legal. Enquanto que o t é o tempo que está em segundos. Então é muito importante você saber qual que é a unidade de medida, porque eventualmente, dependendo do exercício que você tiver, você vai precisar fazer uma transformação, ok? Porque esse tempo poderia estar em minutos, poderia estar em horas, poderia estar em dias, e assim sucessivamente. Bom, eu vou pular todos esses itens porque eu já sei que o que vai fazer mais sentido para vocês é o desenho, uma representação, porque nesse caso eu estou falando de um projétil. O que é um projétil? Bom, é um objeto que você vai lançar, então você vai projetar ele, e aí você vai jogar ele, ele vai subir e vai descer. Então, quando ele pede o esboço dessa trajetória, eu acredito que isso daqui vai ser o mais interessante para a gente. Então vamos direto para o item F, porque a gente vai fazendo o item A, B, C, D, E, complementando esse item F, ok? Então, bora lá. Eu tenho aqui algumas informações. O meu eixo das verticais, que seria o eixo das ordenadas, está sendo representado pela altura. A altura sempre de pé, né? Isso daqui está em metros. E eu tenho o eixo horizontal, que, nesse caso, está sendo representado pelo t, que é em segundos. E eu sei que tanto o tempo quanto a altura tem como referência o seu início em zero. Então, vamos imaginar que isso daqui, pensando na altura, representa o solo, enquanto que isso daqui, pensando em tempo, representa o nosso início. Tá? E aí, nesse exercício aqui, pensando na trajetória, deixa eu copiar a nossa função, que a nossa função é quem manda no exercício, né? Então, eu já sei que a minha função é essa daqui, eu troquei de posição para ficar mais parecida com aquilo que vocês já conhecem, né? Do ax² mais bx mais c. Então, vocês estão mais acostumados com isso. E então, já deixei numa ordem interessante para vocês. Bom, olhando para esse númerozinho aqui, que é o menos 2,5. Isso aqui, pensando naquela função original, né, que seria uma lei da função, deixa eu escrever aqui para vocês. Pensando nessa função original aqui, eu já sei que o meu a vai ser o menos 2,5. E o a nada mais é do que o meu coeficiente que vai determinar a concavidade. E nesse caso, a minha concavidade vai ser para baixo. Então, toda vez que você tiver um A negativo, a concavidade é para baixo. Ou seja, faz sentido se você lançar, jogar para cima e para frente, né? Você lançou o seu projétil. Ele vai subir e vai descer e vai ter um percurso, uma trajetória muito parecida com isso daqui que eu acabei de representar em vermelho para vocês. Ok? Bom,
Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou avançar para o meu primeiro item, de fato, que é o nosso item A. Depois de lançado, ou seja, saiu ali do que está mais à esquerda. Quanto tempo? Então, se eu estou falando do tempo, eu já sei que essa pergunta, no final, eu vou chegar em t igual a alguma coisa. O projétil leva para retornar ao solo. Então, quando ele fala do solo, ele vai voltar e vai cair nesse pontinho aqui que eu sinalizei para vocês em azul nesse esboço. Então, depois de quanto tempo, ou seja, é um tempo que eu ainda não sei, mas é o tempo do item A, eu vou ter para isso acontecer. Entenda que a altura, quando está no solo, a altura ela é zero. Então, o h de t é zero. Ou seja, qual que é o assunto que está escondido por detrás desse exercício? Nada mais do que o zero da função. Tá? Então, quem que é a minha função? Nesse caso, a minha função ela está sendo representada por isso daqui. Ó. E eu fiz com que a minha altura está sendo representada pela altura em função do tempo, mas é a altura inteira, né? Tudo isso daqui vai virar zero. Por quê? Porque se trata do solo. E a partir daqui, eu vou cair numa equação de segundo grau que vocês podem resolver da maneira que lhes for mais conveniente. Ou seja, pode ser pela resolução de Bhaskara. Nesse caso, por ser uma equação incompleta, eu acredito que o mais fácil é colocar o tem evidência. Só que eu vou achar uma função equivalente a uma equação, né? Por ser uma equação, eu posso fazer isso. Por ser uma equação, eu vou dividir tudo isso aqui por menos 2,5 e eu vou chegar nessa equação equivalente. Então, tudo muda de sinal. Aqui eu vou colocar os números que eu dividi. E aqui eu vou ter tanto t ao quadrado quanto t e o igual a zero. Tanto faz se o igual a zero ele está no primeiro membro, na esquerda, ou no segundo membro, na direita. Tá bom? Gente, resolvendo isso daqui, pode fazer por Bhaskara. Confia, vai dar certo. Eu já fiz esse exercício algumas vezes na minha vida. Tá? Mas eu consigo colocar o tem em evidência. E isso daqui vai acontecer pulando algumas passagenzinhas quando t for igual a 0 segundos ou quando t for igual a 4 segundos. Então, ou eu faço isso dentro do parênteses ou o que está fora do parênteses, tá bom? E aí, pensando nisso daqui, eu tenho duas situações. O que é o meu t igual a zero? Isso daqui está representando a situação inicial, quando ele saiu do solo, quando ele foi lançado. Enquanto esse daqui é o meu instante final, quando ele retorna para o solo. Ou seja, como ele quer saber quanto ele leva para retornar, ele vai retornar no final. Então, como resposta, você só pode colocar t igual a 4. Então, se eu precisasse colocar uma resposta, você não poderia colocar o zero, tá bom? Porque o zero é o início, ele quer saber depois de quanto tempo ele vai retornar. Então, ele retorna depois de 4 segundos, ou seja, eu já sei aqui que no meu esboço, olhando aqui para o meu esboço, vamos deixar isso daqui com uma carinha boa. O que é a carinha boa? Vamos colocar isso daqui, ó. São 4 segundos. Legal. Então, o item A já foi. Vamos para o item B. Qual é a altura máxima? A altura máxima é quando ele está mais lá em cima. Então, gente, entenda que sempre que você estiver trabalhando com função quadrática e aparecer a palavra máxima ou mínimo, com toda certeza, isso daqui é referente ao vértice. Tá bom? E o vértice, como ele está falando de altura, no início
a gente viu que a altura estava sendo representada pelo h. Então ele quer o h do vértice, só que sim, o h está no eixo das ordenadas. Ou seja, o que eu estou querendo aqui nesse item é o y do vértice, porque o h está sendo representado, o y, né? Ele está sendo representado pelo h. Então, o y do vértice tem uma formulinha para isso. Então, existem outras maneiras de vocês calcularem, mas vamos ser um pouquinho mais objetivo. A fórmula do y do vértice, se você não se lembra como que é, eu vou colocar aqui para vocês. Ó. O y do vértice é dado pelo menos delta sobre 4a. Ok. Só que eu tenho aquela minha função, né? Então, deixa eu colocar aqui a minha função, que a minha função ela é importantíssima para eu conseguir calcular, determinar essas coisas. Então, assim, se você não lembra quem é o A, o B e o C, vamos identificar aqui do ladinho, ó. A, B, C. O A vai ser quem acompanha a sua variável ao quadrado, né? Então, nesse caso, quem acompanha o t ao quadrado. O seu b vai ser quem acompanha a sua variável e o c é o número sozinho. Então, seria menos 2,5, o b seria 10 e o c seria 0, porque eu não tenho ninguém aí, ok? Não tenho nenhum número sozinho, então existe um zero aqui escondido, ó. Tem um zerinho ali escondido, tá bom? Bom, se eu for fazer a fórmula do delta, se você não se lembra como é que calcula o delta, vou mostrar para vocês, tá? Então, deixa eu colocar aqui o delta para vocês. O delta é dado por essa outra formulazinha, ó. B ao quadrado menos 4AC. Mas eu recomendo, e eu vou deixar aqui no final do vídeo para vocês, um outro vídeo mostrando para vocês como calcular, como resolver uma equação de segundo grau, e lá eu falo de delta, tá bom? Mas para vocês verem isso daí. Mas de todo jeito, tá aqui. Essa é a fórmula do delta e vou substituir essas informações. Quando eu substituo essas informações, por termos, né, o C sendo zero, isso daqui vai acabar desaparecendo. Então, isso daqui não importa. E eu cheguei que o meu valor do delta é 100. Ou seja, eu preciso terminar esse cálculo aqui. E aí, terminando esse cálculo aqui, vamos lá. Eu vou substituir o meu delta por 100. Eu vou substituir o meu A por menos 2,5. Todo o restante fica igual. Vou ter 4 vezes menos 2,5. E, gente, 4 vezes 2,5 é 10. Eu já sei que vai ter uma regra de sinal, porque menos com menos na divisão vai ser positivo. E fazendo 100 dividido pelo 10, que eu acabei chegando, eu vou ter que isso daqui é 10 metros, tá bom? Então eu já sei que a minha altura máxima, quando eu subir, vai ser 10 metros. Existe um outro caminho para você chegar a isso daqui, que não é pela fórmula do y do vértice, mas eu mostro para vocês. Então, se eu voltar lá no meu esboço, eu já sei que a minha altura máxima, ela vai acontecer no vértice. Então, o meu vértice, deixa eu sinalizar aqui, ó, é esse pontinho que está aqui em cima, que ele tem duas coordenadas, que é o x do vértice e o y do vértice, mas eu falei da minha altura máxima. A minha altura máxima, a gente viu que vai ser 10. Então, o que é o 10? Vai ser a altura máxima que a gente viu, que nada mais é do que o y do vértice, ok? Bom, agora ele provavelmente vai pedir para a gente determinar quando que isso acontece. E entenda que a pergunta é diferente, né? Qual é e quando?
o quando está vinculado ao tempo. Então, em que instante? Instante, gente. A palavra instante nada mais é do que o tempo. Então, ó, qual que é o tempo em que ele atinge a altura máxima? Então, eu quero saber o tempo máximo. Ou seja, o tempo máximo, o tempo, ele tem como corresponder. Então, de novo, né? Dessa vez, eu continuo tendo a palavra máxima. Eu já sei que a palavra máxima é referente ao vértice. Só que outra coisa que eu preciso saber é que instante é tempo. E o tempo, nesse caso, está sendo representado o que deveria ser o eixo x, porque ele está na horizontal. Então, o que o exercício está querendo saber é o x do vértice. E existe uma formulinha, então vamos copiar aqui, ó, quem é o meu A, o B e o C, só para ficar mais... para a gente não precisar ficar voltando, né? Então, ó, eu já sei que está ali no cantinho o A, o B e o C, que a gente já usou. E agora eu volto para cá e tem uma formulinha do x do vértice. Eu vou mostrar isso aqui de duas maneiras para vocês, tá bom? Tem uma formulinha, então se você quiser ir pela formulinha, tudo bem, fica à vontade, ok? Não tem problema nenhum. O x do vértice é dado por menos b sobre 2a, inclusive parecidíssimo com o que a gente faz quando está calculando Bhaskara, né? E lembrando que aqui no cantinho eu tenho quais são os nossos coeficientes, então eu vou substituir esses valores. Tá? Então, substituindo esses valores, vai ter regra de sinal. Então, ó, as únicas coisas que eu vou acabar substituindo já está aqui. Ó. Aqui vai ser 10, aqui vai ser menos 2,5. E, fazendo essas contas, menos com menos, né, na divisão, vai ficar positivo. Eu sei que 2 vezes 2,5 dá 5, e 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, pulei aqui uma passagem de conta. Só que o tempo está em segundos. Então, isso aqui está em segundos. E o que eu sei? Eu sei que o meu x do vértice ele também é o tempo, ó, ele é quando está lá em cima. Né? Então, depois que subiu tudo. Então, o mesmo tempo que ele demora para subir, por ser uma função quadrática, é o mesmo tempo que ele demora para descer. Então, uma outra maneira de você calcular o x do vértice é você calcular a média dos zeros da função, x1 e x2. Então, a média dos zeros da função. Nesse caso, quem são os zeros da função? É quando ele estava lá no meu instante inicial e o meu instante final, que a gente já viu, né, que seria o 0 e o 4. E, de fato, se você calcular a média entre esses dois números, que é o 0 e 4, você vai ver que a gente vai acabar chegando no mesmo valor, que são os 2 segundos. Tá? Então, eu acabei de trazer para vocês duas maneiras diferentes para que você consiga chegar no x do vértice, ok? Então, tem uma coisa aí muito importante. Você, antes mesmo de calcular isso daqui, pelo fato de você ter o zero da função, ou seja, quando retorna ao solo, você já sabe que ele demora metade para subir e metade para descer, tá bom? Então fica aí essa dica. Então se a gente voltar lá no... Aqui eu vou ter... Então aqui a gente teve o item B, né? E aqui a gente vai ter o item C, que ele quer saber quando que foi que aconteceu o T para atingir o máximo. E a gente viu de duas maneiras que esse T é igual a 2. Beleza. Agora a gente vai ter o quê? No item D, ele pede para a gente calcular quando a altura for 1,5 segundos. Ou seja, quando chegar em 1,5 segundos, a gente vai ter o H.
Então, lembrando, o h de 1,5. Então, lembrando que essa daqui era a minha função inicial. Substituindo o t. Por que eu sei que é o t? Porque tem os segundos, né? Então, eu estou fazendo com que o t seja 1,5. Então, tudo que for t passa a ser 1,5. É isso daqui que vai acontecer. Fazendo essas contas, você vai precisar tomar alguns cuidados. Por quê? Aqui, se você fizer primeiro a multiplicação antes de fazer a sua potência, você vai acabar errando, tá bom? Então é por isso que é importante você colocar os parênteses. Então olha só, aqui eu vou fazer primeiro isso. E gente, fazendo todos esses cálculos, vai dar 9, assim, vai dar 2,25. Eu vou fazer essas contas aqui na calculadora, tá, gente? Pra gente ganhar tempo, porque senão a gente vai ficar infinitamente. Eu sei que já tá ficando mais longo esse vídeo, mas ele é bem completo. Então, 2,25 vezes 2,5 e 15 menos esse valor, eu chego em 9,375. Então, eu já sei que é 9,375. Então, ó, o H de 1,5 é mais 9,375 metros. Beleza? Então eu volto lá e eu vou sinalizar para vocês onde que está isso daqui, ó. Então, na nossa parábola, o 1,5, lembra que isso daqui é um esboço, tá bom? Então a gente tem que essa nossa parábola, ela está sendo esboçada no item F. Então a gente não tem isso daí como não tem uma escala, né? Então esse 1,5, vou colocar que esse 1,5 ele está aqui, ó. Lembra que ele está fora de escala. Então aqui está 1,5. E quando eu pego o meu correspondente no eixo Y, de fato ele está abaixo do 10. E isso daqui a gente viu que o H no item D, né? Opa, isso daqui ficou em azul. No item D, o meu H de 1,5 deu 9,375. Deixa eu colocar isso daqui de azulzinho. Beleza? E aí tá começando a tomar forma. E, gente, ele pede no item E, já vou adiantar para vocês. Ele pede qual que é o simétrico do 1. Então, assim, vamos supor que o meu 1 está aqui. Então, aqui é o meu t igual a 1. Aqui a gente tinha o nosso t igual a 1,5. E existe isso daqui, ó. O t está me levando ao h de t. Tem aqui o h de t igual a 1. E existe um simétrico que a princípio eu não sei quem que é. Mas se eu continuar isso daqui, perceba que ali do outro lado eu terei um simétrico. E por que eu digo que é simétrico? Porque é espelhado. Então, pelo vértice, existe o que a gente chama de eixo de simetria. Então, existe alguém aqui que tem a mesma altura, que a princípio eu não sei quem que é. Mas pela simetria, eu já consigo descobrir que se daqui até aqui, ó, esse percurso eu tenho que demorou 1 segundo, então ó, aqui eu tenho 1 segundo, com certeza esse daqui também vai ter 1 segundo. Ou seja, do 4 volta 1 segundo. Eu chego em quem então? No meu item E, que seria isso daqui. Meu item E, que é o meu 3. Por quê? Porque eu voltei 1 segundo. E aqui está a ideia da simetria da parábola. Então, sem fazer conta nenhuma, eu já adiantei, né, que o meu item E era isso. E eu vou mostrar para vocês aqui em cima.
Ó, considerando que o projeto sobe e desce, em qual instante ele terá a mesma altura do que o h igual a 1. Então, eu já acabei trazendo para vocês para que a gente pudesse finalizar. E aí aqui eu tenho completinho tudo o que aconteceu. Então, eu mostrei para vocês que o solo representa o zero da função. Eu mostrei para vocês que o ponto máximo, a gente tem a altura máxima, a gente tem o instante em que acontece isso, ou seja, a gente tem o y do vértice, o x do vértice. A gente viu também quando que é só substituir uma variável por um determinado valor. A gente viu a ideia da simetria sem precisar fazer cálculo, sem precisar resolver de fato uma equação, porque você poderia de fato descobrir quanto que é o h de 1 substituindo. Você poderia fazer o cálculo e depois fazer uma equação de segundo grau substituindo o valor do h, mas dá muito trabalho. Então, aqui eu trouxe para vocês, ao longo desse super vídeo, dessa super aula, e eu espero que vocês tenham aproveitado e tenham agora um pouco mais desenhado isso daí na mente de vocês, que não fique solto, sendo apenas cálculos, medidas que vocês vão lá, determinam e não fazem ideia do que está acontecendo, tá bom? Então, pô, depois dessa super aula aí que eu expliquei para vocês, mostrei, a gente merece um like aí, né? Então deixa um like, compartilha com alguém e deixa nos comentários o que você achou, que eu vou adorar saber, tá bom? A gente vai ficando por aqui, um grande abraço e até mais!